Bom dia a todos. Eu sou a professora Reisimar, estou secretária de Educação. Estou muito feliz por estarmos aqui reunidos nesta data, neste sábado, 17 de junho, para darmos início ao lançamento de um projeto grandioso para o município de Uruçuí. O TRE, em parceria com a Prefeitura Municipal de Uruçuí e a Secretaria de Educação, deu início, está dando início hoje, ao projeto que nasceu de uma parceria firmada pelo TRE Piauí com a Universidade Federal do Piauí, por meio do Núcleo de Estudos Políticos Eleitorais, UNEP, visando a realização do projeto de extensão Educação Política, Cidadania e Sistema Político Brasileiro, cujo propósito central é ofertar conhecimentos técnicos por meio de aulas e ou videoconferências ao público-alvo, que são os discentes, os alunos de escolas públicas e privadas, desde o último ano do ensino fundamental e ensino médio. Com esse projeto, pretende-se estender os ensinamentos próprios das virtudes cívicas que possibilitem aos cidadãos de diferentes segmentos sociais criarem um senso de corresponsabilidade em relação ao espaço público e mostrar que o bom funcionamento das instituições de um país não depende exclusivamente dos gestores públicos e agentes estatais, mas, sobretudo, de um nível de engajamento dos indivíduos na condução das coisas da sua cidade, estado e país. Como dispositivo de honra, formamos esta mesa com o prefeito municipal de Uruçuí, Dr. Francisco Wagner Pires Coelho. Uma salva de palmas. O vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE Piauí, o desembargador José James Gomes Pereira. O presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, o vereador Manuel Pereira Borges. O professor da Universidade Federal do Piauí, coordenador do NEP, Dr. Kleber de Deus. Doutora Silvani Maia Rezende Santana, secretária de Administração, Orçamento e Finanças do TRE Piauí e coordenadora do Comitê Gestor de Políticas de Gênero do TRE Piauí. Queremos também registrar a presença dos secretários municipais. Nós temos aqui seu Raimundo Mascarenhas, Ribamar Mateus, o João Luiz Ferreira, a Liz Estrela, do assessor jurídico Dr. Sávio Aurélio, e as demais autoridades aqui presentes, aos alunos, aos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada pela presença. Agora convidamos todos. E o vereador Geraldo Filho. Muito obrigada. Convidamos todos para ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, invade do colosso. E teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à lua. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos agora o nosso prefeito municipal de Uruçuí, Dr. Francisco Wagner Pires Coelho, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Queremos iniciar cumprimentando aqui essa nossa mesa, nosso vereador Nésio Roges, que atualmente exerce o cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Uruçuí, a nossa conterrânea Ilha de Uruçuí, a nossa Silvani, que é diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o nosso desembargador José James, hoje corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e o nosso professor e idealizador, talvez, desse projeto aqui, professor da Universidade Federal do Piauí, é o doutor Cleber. Podia saudar todos os participantes dessa reunião de hoje. Como vocês viram, hoje está acontecendo essa sessão inicial
de abertura do projeto de extensão de educação política, cidadania e sistema político brasileiro. Uruçuí está sendo a cidade piloto, então nós queremos agradecer a todo esse pessoal em escolher a nossa cidade. Eu acredito que especialmente isso foi uma coisa da nossa querida doutora Silvani, que quis abrilhantar a nossa cidade, uma coisa mais importante que eu acredito que tem que ser na vida. A gente fica um pouco triste porque a gente está vendo que o auditório não está lotado, porque vamos tratar de um assunto, da coisa mais importante que tem no nosso país. Tudo só funciona através da política. E então, nós precisamos saber fazer a política decente, a política que engrandece, a política que traz o desenvolvimento. Então, esse projeto é muito importante, porque os jovens, que serão os políticos do futuro, saberão como é que vai praticar essa política para trazer o desenvolvimento do nosso país. Então, serei breve, só queria dizer a vocês que isso é importantíssimo, é muito importante. E nós só queremos agradecer que um projeto de tanta importância dessa tenha sido lançado sua primeira vez aqui em Uruçuí. Já tem no curso que vai ter extensão de desenvolvimento, aqui já tem 70 jovens inscritos para participarem desse curso. Então, com isso aí eu fico, olha, 70, agora deviam estar todos aqueles inscritos, já está aqui presente para saber como é o funcionamento, como vai ser o direcionamento desse projeto. Muito obrigado, doutora Silvani, muito obrigado, desembargador, pela presença, e o nosso colega ali, o professor da Universidade Federal do Piauí, que foi o homem que talvez criou e fez a inteligência desse projeto todinho. Isso é muito importante para o nosso município. Muito obrigado a todos. Convidamos agora a doutora Silvani Maia para fazer uso da palavra. Bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador José James Gomes Pereira, vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Excelentíssimo senhor Dr. Wagner Coelho, prefeito municipal de Uruçuí. Excelentíssimo senhor Nésio, permita-me assim chamar na intimidade, presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, estimado professor Kleber de Deus, doutor da Universidade Federal do Piauí, cientista político, idealizador desse projeto, senhores secretários municipais, permitam-me saudá-los na pessoa da dedicada e querida professora Reisimar, vereador Geraldo Filho, na pessoa de quem saúdo os demais vereadores, professor Rogers, coordenador, que fez a interlocução desse projeto conosco desde o primeiro instante em que aqui estivemos para as tratativas, doutor Sávio, que já no ano passado, no lançamento, lá esteve representando Sua Excelência o prefeito municipal, por ocasião do lançamento desse projeto. Queridos, estimados alunos que acorreram a esse chamado para um evento dessa importância e significação para a vida da cidade. O projeto de extensão política, cidadania e sistemas brasileiros é uma oportunidade ímpar para reflexão
no ambiente onde as políticas públicas acontecem, que é nas cidades. As políticas públicas são gestadas no cenário nacional, no poder central do país. No entanto, elas se concretizam e se realizam na vida do dia a dia das cidades. São os gestores municipais, prefeitos, secretários, professores, que vivem a realidade da implementação das políticas públicas. E nenhuma política pública ganha a dimensão de efetividade a que se propõe se não contar com a participação efetiva e a corresponsabilidade dos cidadãos que vivem o dia a dia da cidade. Daí que esse projeto tenha dois focos principais: despertar o jovem para o alistamento eleitoral. Esse é um chamamento e uma preocupação da Justiça Eleitoral, uma política inclusiva de ampliar a participação dos cidadãos. Nós temos em nosso município uma estatística de população, considerando os dados do IBGE, com mais de 2.000 jovens em condição de se alistarem. Entretanto, o cenário atual hoje é de pouco mais de 58 cidadãos jovens em nosso município. Esse é um indicador que também chamou a atenção para a escolha das 33 primeiras cidades onde haveremos de implantar esse projeto, com o apoio do nosso querido desembargador José James, que desde a primeira hora em que essa ideia foi lançada, numa mesa de conversa e um café em sua casa, eu, ele e o querido professor Kleber, de pronto, ele, então presidente do TRE, determinou que esse projeto tornasse realidade. E naquele 26/11, doutor Sávio, em que você participou, com a presença de tantos prefeitos municipais, secretários, em uma videoconferência naquele lançamento, foi possível sensibilizar e, inclusive, mereceu um destaque na página do CNJ, vez que o LIODES, o Laboratório de Inteligência e Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça, encampa todos os projetos inovadores, já que o Poder Judiciário não se isola mais para viver a realidade apenas de fazer o seu dia a dia da prática da atividade fim, que é a prestação jurisdicional, mas, acima de tudo, sair do espaço fechado de apenas julgar para também implementar políticas públicas. Daí que eu digo que o surgimento do CNJ, desembargador James, para mim, foi um momento importante na história do judiciário brasileiro, porque veio alertar todos nós e despertar para outros olhares que o Poder Judiciário também pode assistir e estar junto com a sociedade, com o povo, fazendo o seu papel também por meio de políticas públicas do Judiciário. Essa iniciativa mereceu, então, esse destaque na página do CNJ, por ser encampada na gestão do desembargador James como presidente do tribunal, como uma iniciativa inovadora de políticas públicas, ao lado de outra também não menos importante, que foi fruto da gestão do desembargador, e aqui eu deixo o pensamento, porque poderá ser também implementada, doutor Wagner, em nosso município, que foi a reserva de vagas para uma política inclusiva para as mulheres vítimas de violência doméstica e em condição de vulnerabilidade econômica. Então, desembargador, nós levamos esse projeto e ele imediatamente aprovou no Conselho Gestor do Tribunal, e todos os nossos contratos terceirizados passam a ter vagas reservadas às mulheres vítimas de violência doméstica e em condição de vulnerabilidade econômica. Então, vejam, só para citar, duas iniciativas que se constituem em políticas públicas que deixam de ser objeto exclusivo de atuação do Poder Executivo para dar concretude aos objetivos da República previsto no artigo 3º, inciso 3º da Constituição. Reduzir as desigualdades é dever de todos nós.
não só dos poderes públicos constituídos, mas da sociedade civil organizada. Então, deixo também esse outro pensamento que poderá ser algo a ser imaginado, gestado, construído pela prefeitura também. No sentido desse nosso projeto, como ele tem um foco em estimular a participação dos jovens, ele também tem um outro direcionamento que é voltado para um cumprimento de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. A Agenda 2030 é um compromisso mundial para a equidade no mundo. E ali as 92 nações do mundo reunidas estabeleceram apenas 17 objetivos de sustentabilidade. Mas a sustentabilidade no lato sensu, na sua dimensão mais ampla, a sustentabilidade em todos os aspectos. Por isso que esse projeto aqui, ele é alinhado a um objetivo sustentável, que é o objetivo 4, que é exatamente de uma política de educação acessível e mais ampla na formação complementar do indivíduo, não só para uma educação formal, mas uma educação para a cidadania. E quantas outras ações os senhores não podem pensar que são implementadas em nossa cidade e que estão vinculadas a objetivos de desenvolvimento sustentável e que vocês precisam também alinhar a esses objetivos, essas ações, para que a nossa cidade também represente na ONU o seu papel de compromisso com essa agenda do mundo, a Agenda 2030, com esses 17 objetivos. Se o professor Roger conseguir localizar esse slide aí, pode até deixar na tela para os alunos começarem a pensar que todo esse projeto ele é concebido numa dimensão macro, para alcançar também um compromisso de responsabilidade das nações em relação a essa Agenda 2030. E quando a gente vê que o Poder Judiciário brasileiro foi o primeiro no mundo a implantar a Agenda 2030, como não se apaixonar? Como não se encantar e fazer a nossa parte com a nossa gotinha d'água para que essa agenda possa ser cumprida? E para que aquele compromisso que o ministro Toffoli assumiu em sua gestão de que o Poder Judiciário haveria de implementar essa agenda como pioneiro, o primeiro órgão do Poder Judiciário no mundo foi o Brasil a implantar a Agenda 2030. Se vocês perceberem, um dia tiverem curiosidade de visitar a página do CNJ, o LIODES, o Laboratório de Inteligência e Desenvolvimento Sustentável, ali vocês vão ver que o Poder Judiciário saiu do mero fazer judicante e ganhou uma dimensão muito mais ampla para alinhar-se a esse pensamento de responsabilidade mundial para as nações, para o mundo. Então, o lançamento desse projeto em nossa cidade, ele precisa ter essa semente de sensibilização para a gente saber o porquê que nós estamos fazendo isso. É algo sério, é algo de grande responsabilidade de todos nós, não só dos gestores, não só dos representantes do Poder Judiciário, mas de todos nós, cidadãos. E eu fiquei muito feliz, professor Roger, quando eu vi essa lista dos inscritos para esse nosso curso que vai acontecer em 8 encontros presenciais ou virtuais e mais 12 horas aulas para um trabalho que vocês vão construir sobre esse pensamento político de cidadania que haverão de extrair desses encontros, dessas aulas que nós teremos aqui. O calendário será repassado a vocês nesse grupo que foi criado, mas retorno do porquê da minha satisfação, professor Roger, em ver nessa lista que nós temos mais de 70% de participantes mulheres. Esse projeto também é focado para uma política de inclusão das mulheres no ambiente político. A subrepresentação feminina precisa ser trabalhada e pensada. E como bem colocou
o nosso prefeito, Dr. Wagner, em relação aos cidadãos políticos do futuro. Dentre esses cidadãos, em especial, eu conclamo também as meninas, as jovens mulheres, a se inserirem no mundo da política. Nosso município ainda tem uma subrepresentação nesse aspecto. Próximo ano é um ano de eleição. Vocês vão estar sendo capacitados para pensar a partir do alistamento eleitoral do jovem, como também para o espaço de cidadania a ser ocupado pelas mulheres. Isso é importante e vocês devem pensar em como esse projeto será pensado em aulas, debates e discussões para que a gente possa, no próximo pleito, já ter um reflexo do que isso começa a frutificar em novas posturas, em novas atitudes. Em especial, eu chamo a atenção, querido colega Delcimar, que aqui representa nosso cartório eleitoral, justificou a ausência do juiz. Delcimar, que a gente faça uma campanha para receber os jovens eleitores de Uruçuí. E os jovens são aqueles de 15 anos que vão completar 15 anos no dia da eleição. Eles já podem fazer seu alistamento, eles já podem procurar o cartório eleitoral. E a gente precisa melhorar esse nosso cenário de ter mais de 2.000 pessoas aptas a participarem da discussão da vida política. Entretanto, talvez por falta desse despertar, dessa orientação no ambiente da escola, que esse curso sejam multiplicadores dessa informação em suas famílias, em suas casas, em seus ambientes de escola, para que a gente possa ter um cenário de mais jovens, não é, doutor Wagner? Senão o projeto não vai ter a resposta que a gente espera, porque esse é o maior indicador para nós, é que a gente tenha pelo menos mais eleitores jovens daqui a alguns anos em nossa cidade. Por fim, como disse o doutor Wagner, que essa iniciativa de fazer esse lançamento aqui em nossa cidade deve-se ao fato de ser filha dessa terra que eu amo tanto, é realmente porque as coisas boas a gente dá para as pessoas que a gente mais ama. Então eu fico muito feliz quando venho à minha cidade e vejo que a realidade da educação é outra, que os indicadores, o IDH, você fica feliz e entusiasta disso. Quantos de nós, para ter uma educação superior, teve que se afastar de suas famílias ainda na adolescência? E hoje, vocês podem ter um curso superior aqui em nossa cidade. E eu sei que nosso auditório tem, inclusive, alunos inscritos que fazem parte já dessa universidade, essa faculdade que está se instalando em nossa cidade. E é importante valorizar, doutor Wagner, a iniciativa privada de educação, porque a demanda reprimida do ensino superior é grande e o poder público não consegue expandir vagas para todos. Então, em boa hora, chega uma faculdade, um investidor que também não pensa só o agronegócio, como nosso representante ali da empresa Santa Bárbara, mas que pensa também a educação, porque a educação é o pilar de sustentação para o desenvolvimento de nossa região. Seja no agronegócio, seja na tecnologia, seja na política, é indispensável que a gente tenha espaços públicos e privados de uma boa educação. Então, é muito importante vocês terem a oportunidade de não precisar deixar seus lares, suas famílias e aqui mesmo vocês conquistarem um título superior. Então, tudo que a gente trabalha, penso que os gestores, é exatamente para que as gerações futuras possam ser mais felizes que a nossa. E no final desse slide, professor Roger, se eu puder colocar, eu coloquei aí um pensamento que é muito lindo, de um humanista argentino, sobre as gerações futuras e a educação. Ele foi autor da ciência, logosofia,
E ele diz o seguinte, conseguiu, professor Roger? É o último slide. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Então, esse projeto também se alinha a esse pensamento. Muito grata. Convidamos agora o desembargador José James para a aula inaugural com o tema Separação de Poderes no Brasil, Competência e Funções. Peço de antemão permissão para nos pronunciar sentado nesta tribuna. Excelentíssimo senhor prefeito municipal do município de Uruçuíra, Dr. Francisco Wagner Pires Coelho. Excelentíssimo senhor presidente da Augusta Câmara Municipal deste município, excelentíssima senhora secretária municipal de Educação, professora Reizimar Gomes de Souza, representante do meritíssimo juiz eleitoral da 14ª Zona, Dr. Marcos Calado Schultz, ou doutora Patrícia Luiz Cavalcante, que justificaram as suas ausências. Promotor eleitoral, eminente professor doutor da Universidade Federal do Piauí e coordenador do NEP, Dr. Kleber de Deus. Ilustríssima doutora Silvani Maia Rezende Santana, secretária de Administração, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí e coordenadora do Comitê Gestor de Políticas de Gênero do TRE Piauí, que era orgulho. Os senhores acabaram de ouvir a sua belíssima oração nesta manhã, filha desta terra, doutora em Direito, professor formado em Letras também, né? Daí a sua dinâmica, né? Irrepreensível linguagem, capacidade extraordinária de transmitir. É uma honra tê-la como minha assessora durante todo esse período de gestão junto ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Uruçuí está de parabéns pela grandiosidade desta senhora, pela sua cultura, pelo seu dinamismo,
né, pelo seu comprometimento com a sociedade piauiense e brasileira. Meus senhores, estudantes, juventude estudiosa, a nós fora proposto tratar da separação dos poderes no Brasil, competências e funções. Haveríamos de fazer um retrocesso na história da humanidade, porque lá, há tempos remotos, nós tínhamos o soberano, que era o dono de tudo, a exemplo do francês Luís XIV, que se dizia o Sol, ou o Rei Sol. Nós vamos adiante ir já com João sem terra na Inglaterra, que começa-se a colocar algum freio, né, numa busca da autorregulação do próprio Estado, embora permanecendo ainda o processo ditatorial, né, era em que o soberano realmente fazia e desfazia conforme o seu próprio interesse e vontade. Estamos aí ainda no século XII, então, mas vamos evoluir e chegarmos até o século XVIII, no Iluminismo, e vamos começar a adentrar nesse processo de modernização da gestão pública. E então eu vou buscar Locke, John Locke e Bodin, que são os intelectuais que começam a discutir uma partição do poder. Que pese que o poder, ele originariamente ele é uno em razão de que decorre do povo, de que decorre da vontade popular. Mas até então, a concepção era outra, em que o imperador, ou ele detinha o poder de Deus, e para o mundo cristão, à época, eram os papas que ornamentavam na solenidade formal de introdução do poder do rei. Era ele que colocava a coroa. Napoleão vai, estoura isso e toma a coroa das mãos do Papa, ele mesmo se autocoroa, né, para desrespeitar esse processo. Mas porque ali ele estava dando uma visão de santidade, né, àquele gestor a partir de então. E queria fazer deixa para mais tarde. Então nós vamos ter nesse com Locke, John Locke, nós vamos ter essa partição de poderes, que mais tarde é aperfeiçoado. Locke é inglês, vai ser aperfeiçoado pelo Conde de Montesquieu na França, e ele faz a tripartição do poder, aperfeiçoando, portanto, a visão de Locke,
de que esse poder deveria ser dividido para que melhor pudesse servir à sua função, né, de desenvolvimento e dar felicidade ao povo a que se iria gerir. E aí é que Montesquieu estabelece o espírito das leis, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas, na visão ainda lockeana, o Brasil vai colocar aqui o pensamento de Benjamin Constant, né, em que ele quadrupla o poder. Então, Benjamin Constant não tem uma tripartição de poder, mas um sistema quádruplo e até quíntuplo que ele então propõe para que se colocasse em prática na gestão do poder estatal brasileiro. E daí que nós vamos ter no Império Brasileiro o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador, que era outorgado ao imperador. Então, conflitando os poderes entre si, quem resolveria ir? O imperador invocava o seu poder moderador para resolver o problema. E fora um sistema bem sucedido, porque Pedro II ficara 50 anos, né, monarca, conseguiu conduzir, pelo menos em razoável paz, né, esta nação por 50 anos, utilizando aí o seu poder moderador. E ao transferir-se para a República, é o seu maior amigo, um dos seus melhores amigos, que vai fazer a deposição para que nós pudéssemos trafegar entre o Império e a República, sem derramamento de sangue. E Deodoro estava com febre, inclusive, no dia que assume o poder republicano no Brasil. Isso também teve suas complicações, porque nós tivemos profunda dificuldade para efetivamente vivermos a República, em função de que ele trazia, a República fora constituída, né, por uma derivação da monarquia. E tivemos que enfrentar profundos obstáculos para a efetividade da visão republicana. República, coisa do povo. Então, república é uma coisa do povo. E nós tramitamos da monarquia para a república, para a coisa do povo, com dificuldades, porque trazíamos aí aquela visão monárquica, né, concentradora do imperador, né, do Império Brasileiro. Então, é Benjamin Constant, nesse momento, uma frase interessante de Benjamin. Ele dizia que era sem os exaltados, impossível se fazer uma revolução. Mas uma vez feita a revolução, com eles é impossível administrar. Então se faz a revolução com os exaltados, depois assume-se e mata o revoltoso para que ele possa conduzir, né, o destinos, então. Então, isso é o nosso Benjamin Constant. Então, vejamos. Agora poderíamos entrar, porque em face do tempo, entrarmos aqui nessa tripartição de Montesquieu, né, que nós absolvemos
na formatação da República Brasileira. Se escolhe pouco antes, né, nós já tínhamos um modelo na prática na Norte América. O Brasil, então, vai aperfeiçoando, ou busca aperfeiçoar esse processo. E há um misto muito grande que há de discutir-se, e costumo dizer que, sobretudo, no que diz respeito a judicácio, a jurisdição, né? O Brasil peca porque ele copiou tudo que havia de bom, né? Em determinado momento desta formatação da estrutura da tripartição dos poderes, e vai buscar na França, no judiciário, algumas coisas que nos complicam, porque nos Estados Unidos é o julgo, nos Estados Unidos é o julgo ex fatos. O juiz vê o fato e aí ele faz o julgamento diante do fato. No Brasil nós julgamos autos, nós julgamos papéis, que é o modelo francês. Então, é na França que eu vou ter a polícia judiciária. E o Brasil, com sua cultura, como disse, dificultosa no tramitar do império para a república, vai sofrer profundamente. Esses resquícios ainda permanecem, em que o cidadão que era culpado passa a ser inocente na delegacia de polícia, ou vice-versa, e é isto que vem para o juiz julgar. Então ele julga o que? Autos, muitas vezes profundamente viciado, por interesses do império, dos poderosos do momento, que retira o delegado de polícia conforme o seu interesse. Infelizmente é um fato ainda vigente. Está melhorando, mas precisamos evoluir um pouco mais. Quando era o delegado de polícia, o delegado de polícia era o cabo. Então se colocava um cabo da polícia militar, né, sem qualquer preparação, e era esse cidadão que fazia os inquéritos, que era levado para o magistrado depois interpretar e julgar, né? Então, é corriqueiro saber-se que cabo é a maior autoridade que há, né, na força pública, né? Mas maior autoridade do que o cabo não é o cabo, mas a amante do cabo. Essa sim, essa manda efetivamente. Então, são esses defeitos, esses resquícios que decorrem, né, dessa evolução lenta pela qual se passou ou tem se passado a República Brasileira. Então, copiamos o modelo francês do judiciário e deixamos de copiar o Comelor, né, inglês e americano, né? Os americanos foram colonizados pelos ingleses, daí porque nós temos uma Constituição há mais de 200 anos sem ser intocável. O Brasil, nós já estamos na nona, décima, se nós colocarmos a de 69, que é a emenda primeira lá da Revolução de 64. Então, só na República, entende? Colocando as emendas, então, são infinitas constituições, né, que nós temos no Brasil. Falta, há um desequilíbrio, né, entre essas duas constituições, a americana e a brasileira. Na verdade, são sistemas também jurídicos diversos, né? Que nós temos o sistema romano,
era germânico romano, e do outro lado o sistema da ilha, o sistema do Comeló, né, que é o sistema inglês, que era a forma consuetudinária. Então o direito é consuetudinário, que você vai colocando a ilha depois de um século de comportamento social. Então eu tenho isto como lei, e aí você apenas publica um ato de que a partir de então a norma é esta, porque é do costume, é da tradição. E assim que se comporta era o direito anglo-saxão, diferente do nosso, que é o direito continental, que é o direito germânico-romano. Muito bem. Mas aí estamos aqui adstrito aos três poderes que temos em funcionamento. Para que se faça uma Constituição, é necessário que o povo seja convocado a votar em uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque essa Assembleia Constituinte, que tem a função principal de elaborar a Carta Política da nação. Concluído este mistério, que era a Carta Política, que é a Constituição, então dissolve-se a Assembleia Constituinte. Outro defeito no Brasil, sobretudo a nossa última Constituição, que nós tivemos uma Assembleia Constituinte congressual. O que eu quero dizer com isso? O povo brasileiro fora chamado para elaborar uma Constituição, porém, ele não se esclarecer a ele exatamente o que dever-se-ia fazer. Porque você foi votar em deputado federal, senador de república, também com a missão de, como na verdade, ter-se-ia de ter originariamente uma Assembleia Constituinte, encerrada, promulgada a Constituição, entrega-se o povo à Carta Política, e aí sim se vai fazer eleições para compor os quadros dos poderes, né? O legislativo e o executivo, que é poder político partidário, né? O judiciário é político partidário. Por isto, não depende no nosso modelo de voto. Nos Estados Unidos, o juiz é votado, como é votado o senador, como é votado o deputado, né? Mas o nosso sistema não. O judiciário, ele é um poder político apartidário. Como tal, o poder que emana do povo é outorgado a partir da Carta Política, a partir da Assembleia Legislativa. E a Constituição de 88 falha na medida em que se coloca uma Constituição elaborada por uma Assembleia Constituinte congressual. E por que falha? Porque o cidadão que estava ali a representar o povo na elaboração da Constituição, ele vai com o interesse dele de deputado, com o interesse dele de senador, e não com o interesse genérico de servir ao povo brasileiro como tal, mas com o interesse paroquial de grupos ou de minorias. Daí, porque toda hora se tem de fazer uma constituinte derivada, que
as emendas constitucionais e que o Congresso se torna novamente uma Assembleia Constituinte interna para remendar o que eles começam a cometer o equívoco lá na origem. É preciso entender que nós temos algumas cláusulas na Constituição que são chamadas de cláusulas pétreas. Cláusula pétrea são aquelas cláusulas em que o legislador constituinte derivado não pode meter o dedo, não pode alterar. Exemplo disso, todos os quatro os primeiros artigos da Constituição Federal e todo o artigo 5º, que era uma Constituição dentro da Constituição, porque aí é que eu tenho todas as garantias individuais. Então, é necessário abrir a Constituição, verificar o que está escrito no artigo 5º, porque ali eu tenho todas as minhas garantias, direitos e deveres. E o que está escrito ali é cláusula pétrea, em que o legislador não pode, por emenda, o legislador constituinte derivado, não pode, por emenda constitucional, mexer. Aí ter-se-ia, então, para fazer qualquer alteração, ter-se-ia de convocar uma nova Assembleia Constituinte para se elaborar uma nova carta, porque se feriu as cláusulas pétreas da Constituição. Muito bem. Feito essa análise, nós vamos verificar qual a função de cada um, que é de peso e contrapesos, em que o poder se autorregula entre si, e cada um deles tem suas funções específicas, que são chamadas de funções típicas, e tem cada um deles também funções não específicas, que é de outro poder que ele exerce por autorização da Constituição, que são as funções atípicas de cada poder. Então, ao legislativo cabe especificamente elaborar as leis e fiscalizar a administração pública. Esta é a função específica do legislativo. Mas o legislativo, ele tem funções atípicas. Exemplo, o Senado Federal, ele tem competência para processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente da República, os seus ministros, além dos seus diplomatas, nos crimes de responsabilidade. Isto é função do judiciário, mas a Constituição abre uma exceção aí e coloca uma atipicidade para o outro poder. Uma função que era do judiciário passa a ser exercida por autorização constitucional, passa a ser exercido pelo poder legislativo, quando a função específica seria do poder judiciário. Então, pesos e contrapesos, funções específicas, funções típicas e atípicas, né? Atípico aquilo que o poder exerce que não é dele, mas que for autorizado excepcionalmente a fazê-lo.
Certo? Pronto. Depois nós vamos ao executivo, cuja função é especificamente administrar a coisa pública, gerir a coisa pública, é fazer a ponte, é fazer a estrada, os logradouros públicos, é cuidar da felicidade do povo, né? E para isso ele tem o auxílio aqui do seu prefeito municipal, do vereador. E o que é vereador? É aquele que vê a dor, né? O danado é que ele gosta de ver só a dor dele. Mas ele está aí é verdade. Ele estar aí a colaborar, né, com a administração pública, né, para a consecução de que o povo seja feliz, sem descuidar, seguramente, como faziam os imperadores romanos, pão e circo. É necessário ter sempre uma banda, alguma coisa festiva para que, né? Faz parte e faz parte desse processo, né, de equilíbrio social. E corroborar com o pão, com as suas necessidades primárias da sobrevivência. Isso é função do executivo. Mas o executivo, quando ele pune o seu empregado, o seu funcionário público, através de um processo administrativo, ele também está aí assumindo uma posição atípica, que é de julgador. Então, o gestor que tem a função típica de administrar, ele agora vai ser julgador na medida em que ele vai declarar culpado ou não o seu funcionário por uma indisciplina, por uma inércia qualquer no exercício das suas funções. E aí eu tenho, portanto, o executivo tomando uma posição de juiz, uma posição que é típica do judiciário. E aí nós vamos ao terceiro poder, que é o judiciário, a jurisdição. E a jurisdição se faz como que é jurisdição? É dizer o direito. Dizer o direito na resolução do conflito. Se é um conflito social entre partes, sejam elas partes de natureza física, individualística, ou sejam elas conflitos decorrentes de pessoas jurídicas. É dizer o direito, é interpretar a lei, feita lá pelo legislativo. Cabe ao judiciário agora interpretar o que quis dizer o legislador e aplicar isto ao fato concreto. Esta é a função do Poder Judiciário, a função específica do Poder Judiciário. É típico do Judiciário processar e julgar, dando a todos o pleno direito de defesa. Está lá nas cláusulas pétreas da Constituição Federal, no seu artigo 5º. Então, o que o judiciário vai fazer de atípico? Quando ele nomeia os seus magistrados, os seus servidores, ele está tomando a atitude que é própria do executivo. E, no entanto,
por autorização legiferada, né, legislada. Com essa autorização, ele vai tomar uma atitude que é do Poder Executivo quando ele é judiciário. Estou apenas a citar alguns exemplos desse intercâmbio entre os poderes. Eles se auto-equilibram. E cada um, e cada qual, tem as suas funções específicas e não específicas, típicas e não atípicas, para que se possa conduzir o processo do direito, né, do Estado de Direito, do Estado de Direito. O Brasil é, portanto, uma democracia constituído por um Estado democrático de direito. Nação brasileira, democracia, democrate, então, governo do povo, para o povo, pelo povo. Na medida que você ruptura isto, você então vai buscar o autoritarismo, você vai buscar os modelos, né, ditatoriais e absolutos, o que não é mais possível nesse momento. Mas, lamentavelmente, não é um fenômeno apenas brasileiro, mas um fenômeno universal, em que se tem buscado esse viés distorcido do processo democrático e, sob o palio de democracia, se faz estados autocráticos, né? E temos alguns exemplos e outros em andamento, inclusive o Brasil. E é preciso que estejamos atentos, porque já se disse, o filósofo já disse, que o pior regime que existe para qualquer nação é a democracia, exceto todos os outros. Então, se nós não tivermos democracia, nós estamos perdidos, né? É preciso entendermos que nós temos estados que são estados religiosos, temos estados que são estados confessionais, temos estados que são estados ateus e temos estados que são estados laicos. Exemplo, o Brasil é um estado laico. Por quê? Porque ele acolhe todas as religiões, sem distinção de qualquer credo. O Estado brasileiro é laico em função disto. E eu gosto de ateu, meu caro prefeito, né? Quando ele diz eu sou ateu graças a Deus, porque ele faz uma contradição em termos. Imediatamente. Né? Então, exemplo de Estado confessional, nós temos o nosso vizinho, a Argentina. A Argentina é um Estado confessional, porque o Estado confessa uma religião. E ela era o berço de Francisco, né? E ele sai do Estado confessional. E ele criou o maior problema quando ele era bispo lá em Buenos Aires, porque ele não concorda, e já não concordava ali, né, no exercício,
né, do seu mistério, né? Ele não concorda com o Estado confessional. Ele queria que o Estado fosse laico, como era o Brasil. A Argentina respeita todas as religiões. Respeita todas as religiões. Mas ele é confessional porque ele confessa, o Estado confessa a religião católica. E os padres são remunerados pelo Estado, né? Todos os ministros, né, católicos da Argentina, do Estado argentino, eles são pagos pelo Estado argentino. Por isso, um Estado confessional. Temos o Estado ateu, né? Nós temos Cuba, estou dando um exemplo, né? Temos outros, mas temos Cuba, que é o mais visível, né? Ele é ateu. Então, não aceita nenhuma religião. É o ateísmo. E o que é ateísmo? Então, o filósofo Kira teve essa magna ideia. Ele colocou 4 princípios. Deus não existe. Segunda proposição: se Deus não existe, não se preocupe com a morte, porque não há vida após a morte. Terceira proposição: para sobreviver, alimento e alguma vestimenta. Última proposição: para ser feliz, se possível, faça alguns amigos. Eu concordo com a última. Esse cidadão não sabia que Kira, num dos polos desse planeta, na área tropical, havia pessoas que eles sobreviviam nus. Não precisava de vestimento. Ele começa a errar bem aí, né? Não precisava de vestimento, bastava o alimento, porque ele vivia nu e vive até hoje. É só ir bem aqui um pouco mais adentro do estado de Rondônia, né? Tem meus parentes tudo lá, né? Minha bisavó era índia e decorrente de lá, e estava bem no rosto, que o olho já diz. Então, o filósofo erra profundamente, né, em alguns dos seus aspectos, mas eu respeito quem assim entenda, né? Então, faltou dizer, falei do Estado laico, do Estado confessional, do Estado ateu e do Estado religioso, que é diferente do Estado confessional. O Estado confessional confessa uma religião. O Estado religioso não. Ele tem uma religião e não aceita nenhuma outra, né? E aí nós vamos verificar o mundo islâmico. Vamos lá com o país islâmico aí, dos iatolás, né? Arábia Saudita, os iatolás aí no Irã, né? São países religiosos. E o pior é que eles são acirrados, radicais, né? Fundamentalistas, como vem ao meu socorro eminente Dr. Kleber, né? Fundamentalistas. Então, uma coisa perigosa, porque os extremos são perigosos, seja o que for. Queria lembrar aos senhores ainda, completando, mas que é de mais recente entre o que era direita, o que é esquerda. Então se faz uma discussão e todo um auê, né? É de direita, é de esquerda, é vermelho, é branco, é preto.
Por favor, isso vai me surgir. Claro, eu estou colocando um fato bem recente da história da humanidade. No curso da Revolução Francesa, houve um momento em que a Revolução fizera a República Francesa, em plena Revolução. E na República Francesa, nós tínhamos dois partidos, que eram os girocondos e os jacobinos. E um sentava à direita do parlamento francês, que eram os girocondos, e o outro sentava à esquerda do parlamento francês, que eram os jacobinos. Os girocondos eram conservadores, de formação mais austera, mas de forma moderada no sentir, no conviver, né? E que queriam a mesma coisa que os jacobinos queriam, que era a evolução do desenvolvimento político, social de França. Mas eles não queriam mais que continuasse aí usando o aparelho de Guillemot, a guilhotina, a tirar cabeças e derramar sangue. Que se fizesse isso no diálogo, que se fizesse isso moderadamente para alcançar o mesmo objetivo. Os jacobinos não, nós vamos ter que matar todo mundo, porque tem que limpar tudo para começar tudo de novo, não tem nada que presta. Daí é que eu tenho direita e esquerda na origem. Claro que esses conceitos vão ao tempo dos séculos se aperfeiçoando, mas eu estou buscando aqui origem. Direita e esquerda surge ali, no parlamento francês, em plena Revolução Francesa. Meus amigos, peço as minhas expensas, porque eu sei que já abusei, falei demais. Porém, eu queria deixar, nesta manhã belíssima de Uruçuí, uma passagem de Rui Barbosa, que o faz oração aos moços no Largo de São Francisco, em São Paulo, ao paranifar uma turma de formandos em Direito, em 1922. E ele vai dizer que oração e trabalho são os recursos mais poderosos da criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar do corpo e do espírito, mediante a ação contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo onde labutamos. Não é trabalho digno de tal nome o do mal, porque a malícia do trabalhador o contamina. Não é oração aceitável a do ocioso, porque a ociosidade o desagra. Mas juntos, a oração com o trabalho semelha às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Muito obrigado. Muito boa. Convidamos agora o professor Dr. Kleber de Deus,
que fará uma abordagem sobre a trajetória da cidadania no Brasil, alguns aspectos da educação política no Brasil. Bom dia a todos e todas. Eu primeiro quero saudar a audiência aqui presente na Câmara Municipal, os vereadores de Uruçuí, cumprimentando inicialmente o prefeito Wagner, desembargador James, minha querida amiga Silvani, que já estabelecemos uma parceria há quase, a Silvani talvez não devo lembrar, mas há quase 2 décadas já trabalhamos juntos, né? De algum tempo. Né? E essas ideias, às vezes, elas ocorrem de conversas extremamente informais, ideias importantes que a gente depois converte em determinados projetos ou ideias que tentamos levar não apenas para a academia. Eu sou um entusiasta de que a universidade tenha que se aproximar da população, da sociedade, com seus diversos aspectos, os seus diversos projetos e parcerias em vários ângulos diferenciados. E confesso que depois dessa aula do professor James, fica só, não é fácil falar, né? A gente tem que tangenciar algumas questões e, para não alongar muito, a gente tem que se referir aos latinos, né? O velho brocado, 6 breves e agradarás. Né? Então, a ideia, por que a ideia é discutir um projeto de educação política? Certamente, eu não sei se vocês muitos já ouviram nessa frase, por que falar de educação política? Quando eu inicialmente discuti esse assunto, eu estava lendo um livro, que eu fiz um estágio numa época no exterior, e adentrou na sala de aula, ou melhor dizendo, na biblioteca, um partido político. Mas eles não estavam lá, naturalmente, para fazer a política, estavam fazendo a política partidária, mas eles estavam ensinando o programa de governo deles. Tá? E aquilo me chamou muito a atenção de que qualquer partido político organizado deveria ir, como uma instituição, mostrar aos cidadãos o que ele pretendia desenvolver, quais suas ideias, teses ou concepções no que tange à questão das políticas públicas que, porventura, se viesse a ser eleito tal partido, deveria implementar. E o mais importante desse aspecto da educação política, que é algo que é muito caro para nós brasileiros, que é exatamente a questão da cidadania. Então, ser cidadão não é apenas ter na Carta Constitucional Fundamental os seus direitos garantidos, pensando-se naquela trilogia dos direitos, o direito civil, o direito político e o direito social. Esses direitos fundamentais, eles só se concretizam efetivamente se houver a participação ativa e direta dos cidadãos. Isso é algo trivial? Mas exatamente por que escolhemos fazer essas palestras, conferências, aulas magnas em municípios? Porque o cidadão, ele não habita a União nem o Estado, ele habita no município. E é aqui, na Câmara de Vereadores, e eles não vão ver só as dores dele, né, doutor Jaime? A que mais dói é a dor da gente, né? Mas tem que ver a dor do povo. E quem é mais próximo do povo é exatamente o vereador. E vocês, nós, cidadãos, é que temos essa função fundamental de não apenas querer ou ter direitos, mas temos que ser corresponsáveis e copartícipes na construção desse imenso processo de cidadania, com seus avanços e retrocessos que sempre ocorreram no Brasil. Não é fácil quando se analisa isso de uma perspectiva comparada,
vendo os países mais avançados do mundo, onde certos problemas estruturais não mais existem, e nós vemos, no caso brasileiro, problemas ainda muito elementares que não foram eliminados. Mas isso não basta cobrar, exigir, dizer eu tenho direito. O direito ele tem que ser conquistado ativamente. E aí essa educação política significa, numa tanta dessas concepções, ser responsável por essa coisa pública, essa res pública. Tá? Então, a democracia, se ela governa o povo, para o povo, mas ela precisa ser, sobretudo, com o povo, na sua acepção mais clássica. E se este povo, esse cidadão, a cidadã, não tiver a mínima noção de como funcionam as suas instituições, fica extremamente difícil. Quando o professor James se referia a essa pessoal sobre o constitucionalismo, os fundamentos gerais do constitucionalismo, vamos assim chamar, essa aula magna do professor James, da separação dos poderes, é exatamente isso. Há 3 grandes poderes constituídos nas democracias do mundo. E, certamente, a frase certeira do professor James ao dizer que a democracia é o pior regime, porque discordar não é uma tarefa fácil e quem está exercendo o poder não gosta de contestação. Mas é isso que uma educação política cidadã exatamente possibilita. É que nós devemos ter a tolerância com a opinião diversa, heterogênea, com a concepção religiosa, política, cultural, artística, qualquer que seja. E são vocês o público-alvo fundamental. São os cidadãos, que precisam saber o que faz um vereador, o que faz um prefeito, qual é a função de um deputado federal, de um deputado estadual, de um senador, de um governador, de um presidente. Exatamente, os 3 poderes, quais seus limites e quais suas competências e funções. Isto é essencial para que nós possamos aí sim exigir os direitos que nós temos e com a responsabilidade fundamental. Exigimos direitos demais, doutora Silvana. Só que esquecemos de uma coisa elementar: os recursos e bens são escassos. Há que se ter prioridade. Há um livro muito importante que eu gostaria até de recomendar. Esse livro se encontra facilmente na internet, em PDF. Um livro chamado O Custo dos Direitos. E são 2 autores americanos. Esse livro foi traduzido recentemente para o português. Carl Sunstein, ele dizia o seguinte: a liberdade depende de impostos. É exatamente isso. E eu conversava com o prefeito Wagner, antes de adentrar aqui a este salão, que é uma das dificuldades nossa, é a escassez de recursos. Nossos municípios são extremamente dependentes de repasse do governo federal. Dos 186 municípios que há no Piauí, 224, 186 são de FM 0.6. Ou seja, nós não temos recursos. E aí temos que ter uma educação cidadã, temos que estabelecer parcerias com o setor público e com as demais instituições para que nós possamos maximizar, otimizar os recursos que nós temos e que sejam voltados para o benefício e interesse do bem público e coletivo. Não basta dizer que ter direito é suficiente. Seja direito de minoria, de maioria, isso não importa. O que importa é ter a clareza, a objetividade e, sobretudo, ter conhecimento mínimo do que podemos fazer. E com a responsabilidade fundamental de discordar quando necessário e concordar quando se é obrigado a concordar, mesmo se a tese não, no primeiro momento, nos seja tão favorável, ou que nós não tenhamos uma concepção direcionada para aquela propositura. E discutir cidadania não é uma tarefa fácil, porque isso envolve dialogar com pontos de vista diferentes. Daí que a democracia é um negócio extremamente chato. A gente tem que tolerar a divergência. E isso não é fácil, receber críticas
Quem exerce qualquer função pública sabe o que é isso, mas tem que observar esse princípio fundamental que foi uma conquista do processo civilizatório mundial. Como bem explanou o professor James, isso vai paulatinamente se construindo com avanços, com recuos, retrocessos, ganhos, e passam a ser incorporados em cartas constitucionais as mais diversas. Naturalmente, independentemente se é Estado laico, Estado confessional ou qualquer outro Estado, mas nós estamos a falar de Estados democráticos. Tá? E é nesses que nós temos que centrar, porque aqui estamos no Brasil, vivemos uma quadra política um tanto quanto que bastante polarizada de alguns anos para cá. E o Brasil tem perdido diversas oportunidades. E isso se reflete exatamente quando se fala em Brasil, essa construção. Falamos de nós, cidadãos e cidadãs. Não falamos em abstrato. Somos nós, no dia a dia, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com as nossas funções que exercemos nos mais diversos âmbitos e setores que construímos esse país. Esses países, ou os nossos municípios, é aqui. É aqui, eu sou também, assim como vocês, de uma pequena cidade do interior do Piauí. Eu sou de Luzilândia. Então, tive que migrar para a capital, inicialmente, depois para outros estados, depois para o exterior, para buscar possibilidades de desenvolver estudos mais avançados. Hoje, basicamente, há para muitos a oportunidade de frequentarem escolas com excelentes professores em determinados municípios. E nós temos que aproveitar essas oportunidades e, sobretudo, transformá-las no que mais importa, em empregos, em desenvolvimento. Isso é o fundamental. E aí, por que a educação cidadã é importante? É compreender exatamente o que temos que exigir e o que, de fato, temos direito a receber. Queremos tudo, mas temos que lidar com o paradoxo da limitação dos recursos nisso. Eu quero tudo, mas eu dou pouco. Como é que se faz? Um gestor público vive, eu digo gestor público em qualquer instância, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, com funções típicas ou atípicas. Ele tem que tomar decisão. E aí, certamente, contrariará diversos aspectos ou interesses que estão segmentados no conjunto da sociedade. E a educação vai exatamente permitir nós, essa educação política, ou qualquer educação mais sistemática, possibilita a gente perceber isso e respeitar. Porque viver realmente numa democracia, ela se sustenta numa coisa bastante frágil. Porque se viver em democracia, construir um projeto cidadão que se incorpore em direitos fundamentais e efetivamente os façam valer, significa uma coisa. Democracia se sustenta por um paradoxo muito elementar. Quando o custo da repressão superar o da tolerância, a democracia desaparece. Estou dizendo aqui o seguinte: quando matar for mais barato do que tolerar a importância da pessoa, a divergência, a democracia morre, ela acaba. Isso não é nenhuma tese abstrata desenvolvida por grandes autores. A gente vai aprendendo no dia a dia, observando. Então, quanto mais eu reprimir, no momento que eu reprimir, e não for mais barato, for mais vantajoso do que tolerar a divergência, a opinião oposta, aí nós pereceremos. Então, a cidadania se constrói exatamente aqui, no município. Não vamos esperar que ela caia do Executivo Federal, do Executivo Estadual, do Legislativo Federal ou do Judiciário Federal. É aqui, no município, indo para as nossas aulas, ensinando nossos filhos e filhas a conviver e a respeitar todos os demais com suas concepções as mais diferenciadas do ponto de vista ideológico, religioso, artístico, cultural, o que quer que seja. Este é o fundamento que talvez, professora Silvani, que motivou o fundamento que está subjacente
a esse pequeno projeto que nós vamos dar mais continuidade daqui a uns 2 anos. Então, eu acho que fico por aqui e agradeço a audiência aqui nesse sábado presente e ao convite da professora Silvani por estar aqui a representar a Universidade Federal do Piauí através do Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais. Muito obrigado e um bom final de semana para todos. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.